Olá, boa noite. Operação prende 10 pessoas suspeitas de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Esses mandados foram expedidos pela primeira vara criminal de São Luís e diz respeito a uma fraude que houve numa cooperativa, que essas cooperativas estavam atraindo recurso público e desviando na sua finalidade. Polícia Civil investiga roubo a revendedora de gás na região metropolitana de São Luís. Velocidade excessiva está entre as principais causas de acidentes graves na MR 204. Em 2017, de janeiro até julho, foram contabilizados 6 acidentes. Já neste ano, de janeiro até o mês de agosto de 2018, foram registrados 18 acidentes, um número bem maior do que no ano passado. E ainda, 12ª edição da Feira do Livro traz como tema a brasilidade na cultura contemporânea. Olá, boa noite. Cerca de 12 mandados de prisão preventiva foram expedidos durante uma operação do Ministério Público do Estado, em parceria com a Polícia Civil e Controladoria Geral da União. As pessoas envolvidas estão sendo acusadas por lavagem de dinheiro, organização criminosa e peculato. 10 das 12 pessoas que tiveram os mandados de prisão preventiva expedidos foram presas logo no início da manhã. Ao todo, 17 pessoas estão sendo investigadas. 2 são servidoras do Banco do Brasil. Essas prisões aconteceram em toda a grande ilha de São Luís, Maiobão, Ribamar, Araçagi, aqui nos bairros de São Luís. E esses mandados foram expedidos pela primeira vara criminal de São Luís e diz respeito a uma fraude que houve numa cooperativa que essas cooperativas estavam atraindo recurso público e desviando na sua finalidade. Segundo a Controladoria Geral da União, a fraude acontecia em uma cooperativa de fachada. A Copmar, que chegou a fechar contratos para fornecer mão de obra de serviços gerais e vigilância para 17 municípios maranhenses, entre eles Passo do Lumiar, São José de Ribamar, Caxias e Viana. E segundo a investigação, desviou cerca de 220 milhões de reais. A empresa privada, revestida de cooperativa, era a que mais somava contratos no estado até 2016, quando a primeira fase da operação foi deflagrada. A cooperativa era maior contratada por municípios maranhenses. Então isso começou a chamar atenção. E aí a gente partiu para analisar os processos licitatórios que envolviam essas contratações e identificou uma série de irregularidades. Dentre elas, muitas vezes o valor de referência da licitação era estabelecido em um valor muito baixo que não seria possível a concorrência de empresas do mercado. E aí a cooperativa ela teria condições de participar da licitação porque ela goza de favores fiscais, não há uma contribuição previdenciária patronal e diversos outros tributos não são pagos por parte da cooperativa. E com isso ela ganhava a licitação. Na época, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na sede da falsa cooperativa que funcionava aqui no Barra Mar, na capital. No material apreendido, os órgãos envolvidos na investigação conseguiram provas de como o dinheiro público era desviado. Eles desviavam recursos da prefeitura para aquisição de bens móveis e imóveis, além de instalar algumas franquias. O cooperativismo existe quando há uma divisão de recursos, entre os cooperados. Não ocorria na Copmar. Parte desse recurso ficava com uma cúpula que fazia parte dessa organização criminosa e ele desviava os recursos para aquisição de bens, materiais, bens imóveis, além de instalação de franquias, por exemplo, a Supera, Tutores, a Tati. Ainda não há confirmação da participação de servidores dos municípios na fraude. Os suspeitos podem responder aos crimes de lavagem de dinheiro, peculato e organização criminosa. A investigação deve seguir sob sigilo. A operação ainda está em curso, ainda há pessoas a serem presas e as pessoas que foram presas já foram encaminhadas para o IML e já foram para o Complexo Penitenciário de Pedrinhas, onde ficarão à disposição do juízo da primeira vara criminal. A Polícia Civil investiga um roubo a uma revendedora de gás localizada na capital. A quantia de R$10 mil teria sido levada na ação que teve participação de 3 homens. O assalto aconteceu a uma revendedora de gás no bairro Olho d'Água no mês de setembro.
Toda a ação foi registrada pelas câmeras de vídeo monitoramento. Nas imagens, é possível ver os 3 homens entrando na empresa, aproveitando a entrada de um funcionário. 2 deles, armados, rendem uma das vítimas e a força a mostrar onde fica o dinheiro. O terceiro envolvido, que não aparece nas imagens, encontra uma quantia em torno de R$10 mil e eles fogem antes da chegada da polícia, que já havia sido acionada por outros funcionários. Nós já ouvimos várias pessoas, descobrimos a vítima, o proprietário lá do ponto comercial, o pai da vítima que estava lá no local, a mãe da vítima e outros empregados estão na lista para serem ouvidos, né? Por quê? Porque tem outras investigações paralelas a essa aí. O delegado pede para que as pessoas ajudem nas investigações, dando informações para que a polícia possa chegar aos suspeitos. Quem tiver conhecimento, onde pelo menos onde eles moram, fica aqui disponível o meu número. Não é preciso a pessoa se identificar. Basta me telefonar, olha, delegado, eles moram aqui na rua tal, número tal. E eu não quero saber quem é que está me dizendo a informação. Eu só quero a qualificação dele. Só o endereço ou então o apelido. O delegado também fez um balanço sobre os trabalhos realizados pelo 21º DP, em especial dos inquéritos que investigam crimes contra o patrimônio. Essa delegacia que foi inaugurada no dia 17 de julho. Hoje, né, está com o quê? Está com 90 dias. 60 dias praticamente de dias úteis. E dentro desse período nós já instauramos quase 70 inquéritos. 67 inquéritos policiais. 95% tem como alvo, tem como objeto de investigação crimes contra o patrimônio, furto e roubo. E daqui a pouco, velocidade excessiva está entre as principais causas de acidentes graves na MR-204. E ainda, sem acordo, rodoviários e empresários voltam a se reunir na próxima semana. A velocidade excessiva está entre as principais causas relacionadas aos acidentes de trânsito na MR-204. Quase 20 ocorrências já foram registradas até agosto deste ano na rodovia que liga os municípios de São Luís, Passo do Lumiar e São José de Ribamar. A cena é comum. O flagrante pode ser registrado todos os dias e a todo momento. Veículos trafegando em alta velocidade pela rodovia estadual MA-204. Com o serviço de pavimentação asfáltica realizado ainda no ano passado, a melhoria na infraestrutura, os condutores trafegam ainda com mais velocidade. Às vezes o cara ultrapassa, não dá sinal, o motoqueiro vem atrás, às vezes ele vai passar, o cara vai passar dele, não dá sinal, aí tudo acontece. O excesso de velocidade e a imprudência de condutores, principalmente em ultrapassagens arriscadas, acabam ocasionando acidentes. Fatores que podem ter levado à ocorrência de mais um acidente grave nesta última terça-feira. 2 veículos seguiam no sentido Araçagi-Olho d'Água, quando se chocaram. Um deles foi arremessado para o outro lado da pista, batendo no ônibus e em uma moto. Com o acidente, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O pessoal metendo de 80, 90 por hora, 100, principalmente ali em cima naquela ladeira, eles botam mesmo em alta velocidade. E os números comprovam a preocupação que se deve ter com o tráfego de veículos nessa rodovia estadual, também conhecida como a Estrada do Araçagi. Em 2017, de janeiro até julho, foram contabilizados 6 acidentes. Já neste ano, de janeiro até o mês de agosto de 2018, foram registrados 18 acidentes, um número bem maior do que no ano passado. O fluxo de veículos é intenso a qualquer hora do dia, já que a via interliga a capital São Luís a outros municípios da região metropolitana. O que mais é ultrapassagem, final de semana aqui sempre eles derrubam os postes aqui. Essa semana, segunda-feira, derrubaram o poste lá perto do sinal, entendeu? Um acidente. Um acidente. E mais um feriado prolongado se aproxima. Para quem vai pegar a estrada, é preciso tomar alguns cuidados antes de sair andando com o veículo, principalmente quando ele terá que percorrer uma grande distância. Mais um feriado prolongado se aproxima, período em que o movimento de veículos nas estradas aumenta. Por esse motivo, é necessário a atenção redobrada dos condutores às regras de trânsito, que são fundamentais para a prevenção de acidentes e a diminuição no número de vítimas.
Cuidados estes que devem começar mesmo antes de seguir viagem, com a revisão do veículo em uma oficina autorizada. Pelo menos um serviço básico, como examinar a pastilha de freio, examinar vazamento do motor, ver o período de troca da correia dentada, que às vezes acontece muito quebrar a correia nesse período, que como é um período mais longo de viagem, pode acontecer de quebrar a correia e a pessoa fica na mão. E examinar a parte elétrica, examinar a documentação e não descuidar do alinhamento e balanceamento. Isso é muito importante para que você faça uma viagem segura. Tem condutor que não tem essa preocupação, mas uma maioria opta em fazer o check-up do carro antes de seguir viagem. Tudo isso tem que ser bem revisto. Então é muito bom fazer a vistoria antes de fazer uma boa viagem. Rodoviários e empresários do setor do transporte se reuniram hoje para mais uma rodada de negociações, desta vez mediada pelo Ministério Público do Trabalho em São Luís. A reunião durou mais de 2 horas e, sem chegar a um acordo, uma nova mediação foi marcada para a semana que vem. Após várias rodadas de negociação, rodoviários e patrões voltaram a se encontrar. A audiência ocorreu a portas fechadas na sede do Ministério Público do Trabalho. A imprensa teve acesso somente aos minutos iniciais das discussões. Representantes da Prefeitura de São Luís também compareceram. Depois de quase 2 horas, as partes não conseguiram chegar a um consenso e uma nova mediação foi marcada. Vamos esperar que na próxima reunião, na quarta-feira, na próxima mediação de quarta-feira, que realmente a patronal compareça com o espírito de negociar e que venha trazendo uma proposta para que a gente possa levar para a categoria analisar. Então, a pedido do procurador, nós vamos suspender até a próxima mediação, qualquer que seja tipo de paralisação, e aí a partir daí a gente vai convocar a Assembleia e os trabalhadores vão analisar de que forma vai conduzir a partir da próxima quarta-feira. O impasse resultou em paralisação de advertência na última sexta-feira, que durou cerca de 3 horas, gerando transtornos à população da cidade. Os rodoviários reivindicam, entre outros pontos, reajuste salarial de 12%, aumento no valor pago pelo ticket alimentação, além da garantia de permanência da função de cobrador, que corre o risco de ser extinta do sistema. Os donos das empresas de ônibus alegam que nas atuais condições não há como atender às reivindicações dos rodoviários. Segundo eles, para que isso aconteça, inevitavelmente as tarifas praticadas no transporte público em São Luís terão que sofrer reajuste. Sem dúvida, a conta tem que fechar. Seria irresponsabilidade da minha parte eu oferecer uma situação que eu não consiga custear, que eu não consiga pagar, cumprir essa situação. Você imagina se você reajusta uma situação que é a folha de pagamento, que é metade de todos os teus custos, e tu não tem uma possibilidade, você não tem uma expectativa de pagar isso. Seria irresponsabilidade da minha parte, eu pontuei isso. Representantes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes que estiveram na audiência preferiram não se pronunciar. E daqui a pouco, a preparação de uma deficiente visual para prestar o Enem no próximo domingo. E ainda a 12ª edição da Feira do Livro traz como tema a brasilidade na cultura contemporânea. Um 1,5 milhão de brasileiros devem participar da primeira etapa do Enem, que acontece no próximo domingo. 35 mil candidatos receberão atendimento especializado. Deficientes auditivos são a maioria, seguido por deficientes intelectuais e pessoas com baixa visão. Ele sempre sonhou em entrar para a faculdade, mas sem enxergar, encontrava dificuldades na preparação para o Enem. Só agora, aos 44 anos, com a ajuda da tecnologia e das videoaulas, ela se sentiu mais preparada para fazer o exame. Hoje a gente está mais antenado, com as informações. Acredito que esses recursos fazem com que a gente se motive mais para fazer o Enem. Porque a gente acha que dessa forma a gente pode competir também em pé de igualdade com os alunos. 5,5 milhões de estudantes em todo o país devem fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio a partir do próximo domingo. Destes, 35 mil candidatos solicitaram atendimento especializado. São pessoas com algum tipo de deficiência, como a dona Eucilene, que vão fazer o exame
e poderão utilizar recursos de acessibilidade, como prova em braille, para competir em condições de igualdade com todos os candidatos. A maioria das solicitações para atendimento especializado foi feita por deficientes auditivos, seguido por deficientes intelectuais e pessoas com baixa visão. Além disso, 15.084 participantes do Enem este ano solicitaram atendimento específico para fazer as provas. São gestantes, lactantes, idosos e pessoas com outras condições específicas. Para a dona Eucilene, fazer o Enem este ano será a possibilidade de realizar um sonho. Espero passar e fazer o meu curso de letras, com especialização em inglês e depois espanhol. Foi lançada hoje a 12ª edição da Feira do Livro em São Luís. A FELIS 2018 traz como tema a brasilidade na cultura contemporânea e tem como patrono o escritor maranhense Graça Aranha. O lançamento oficial do evento foi disputado. O auditório na sede da Prefeitura de São Luís ficou lotado, um grande público para um evento grandioso. Entre o dia 16 e o dia 25, a cidade vai receber este grande evento. Esperamos um público não só de São Luís, mas do Maranhão. Cerca de 150 mil pessoas são esperadas nesses 10 dias. É um momento de muita cultura, muita literatura, um momento especial para a cidade. Na oportunidade, houve a apresentação do evento. A Feira do Livro deste ano tem como tema Brasilidade na cultura contemporânea. Traz como patrono Graça Aranha, escritor maranhense, considerado um dos articuladores do movimento que renovou a literatura e a cultura brasileira. A Feira do Livro de São Luís ainda irá prestar homenagens a outras importantes figuras, como os matemáticos maranhenses Joaquim Gomes de Souza, o Souzinha, e João Antônio Coqueiro. Nós já estamos na reta final da organização, tudo pronto, né? Vamos realizar esse ano no Multicenter Sebrae, né? Com uma estrutura ampliada e sem dúvida alguma a nossa expectativa hoje é de ultrapassar a casa das 200 mil pessoas que nós tivemos ano passado participando. A 12ª edição da Feira do Livro, aqui na capital São Luís, será realizada no bairro do Coafuma, aqui no Multicenter Sebrae, entre os dias 16 e 25 de novembro. Uma vasta programação de 12 horas, abrindo às 10 horas da manhã até às 10 horas da noite. Será uma oportunidade para nós divulgarmos e disseminarmos a cultura empreendedora, fortalecer a valorização do livro como instrumento de emancipação, como instrumento de capacitação. Os números da Feira do Livro impressionam. A expectativa é que mais de 150 mil pessoas passem pelo espaço, envolvimento de 10 mil alunos das redes públicas municipal e estadual e a participação de caravanas de pelo menos 14 municípios do estado. Além do envolvimento das escolas municipais, estaduais, enfim, cria um ambiente muito salutar para a leitura. O estímulo à leitura e o prazer pela literatura que transformam vidas. É o caso de Gorete. Nas mãos, o 4º livro escrito. O primeiro foi em 2014, quando ainda era agente de limpeza. Porque a literatura maranhense é importante, o cordel agora invadiu a literatura maranhense, é outra junção, e que só pode trazer coisas boas para que as pessoas conheçam o escritor, o cordelista, o artista, através de versos, de poesia, de tudo. Oportunidade de estímulo à leitura e também aquece a economia local. E isso é muito importante, tanto para nós que trabalhamos com os livros, quanto para os leitores, né? Que é uma oportunidade de incentivo à leitura. Essas e outras notícias você confere no portal MA10. Muito obrigada pela sua audiência. Fique a seguir com o SBT Brasil. Uma boa noite e até amanhã.